Começando mais um Pó de Porco, hoje um Pó de Porco para lá de especial. Hoje viemos visitar um lugar que a gente já conhece, mas hoje para entrevistar o dono do Palazzo, né? O cara que construiu isso aqui do chão e vai ser muito especial. Muita história relíquia aí por vir, ansioso por essa resenha. Então vem conhecer um pouco da história do Luiz Rossi e um pouco também do Palazzo Verde, que eu tenho certeza que vocês vão amar conhecer esse lugar que conta muito da história do maior clube desse país. Então, avante! Bora, vamos. O homem tá aqui esperando a gente já. E aí, Rossi? Bem-vindo, Gabriel! Como é essa força? Tudo Daí, bem? beleza? Bem-vindos ao Palazzo Verde. Obrigado. Maravilha. Um lugar que todo palestrino tem que conhecer. Tem que conhecer porque vale a E pena. é muito bem recepcionado, né? Muito Pronto bem para me recepcionado. emocionar com essa história, Já todas que a as estátua histórias. do homem aqui, ó. Conta o que você estava me falando no off ali, que essa aqui foi feita no barro mesmo, né? Nada de 4D, Feito de no 3D. barro, já faz algum tempo aí, eu quis retratar a posição dele do primeiro gol do Allianz. Então ele está na mesma situação que foi feita dessa fotografia aqui, é os dois braços dele na mesma posição. Ave divino, né? Oh. Divino, muito bacana. Muita história. Vamos entrar lá que a Vamos lá, resenha vamos lá, só gente, tá vamos começando. lá, vamos lá. Bora. Chegando aqui no Palazzo, o que é essa rampa dele triunfo? Conta pra gente, Rossi. Rampa del Triunfo, são os 12 títulos nossos, né? Por favor, aqui, Olha. né, Gabriel? Vamos olhando aqui no chão. Quem tem mais tem 12. Quem tem mais tem 12. 60, 107, 107, 109, 72. Aqueles 12 títulos tão importantes para ser o maior campeão do Brasil. Agora vamos para a resenha entender de onde vem tanto amor pelo Palestra Itália e de onde nasceu a ideia de fazer esse Palazzo Verde. Vamos lá, pessoal, ver o Inscreve Palazzo no canal, Verde. ativa o sininho, já deixa o like e bora pra resenha. Aê. Estamos aqui no berço do antigo Palestra Itália, onde ficavam as indústrias Matarazzo, e hoje se encontra o Palazzo Verde para entrevistar Luiz Rossi, o idealizador desse lugar que todo palmeirense precisa visitar na vida, porque realmente é de suar nossos olhos, é de nos enlouquecer e nos emocionar. Um lugar que já fez até Paulo Sertã chorar. Mas a gente vai, antes da gente começar nosso papo com o Rossi aqui para entender um pouco da paixão dele pelo Palmeiras e como começou essa ideia do Palazzo, falar da Verde Branco Mania, nossos parceiros. Ó, eu tô com a oficial do Verdão, essa aqui, 11 John Arias. Se você quer o novo manto do Verdão, a verde, a branca, as de goleiro, as de passeio, as de treino, tudo do Palmeiras você encontra na Verde Branco Mania, aqui pertinho do Palazzo Verde, na Rua Palestra Itália 241, na frente da entrada do Clube Social do Palmeiras. Todos os produtos oficiais do Verdão você encontra lá, então... Lá tem muita camisa, Exato. mas não tem as camisas que tem aqui Exato. Mas quem sabe um dia dessa época, quem sabe a do Gustavo Gomes não vai estar aqui daqui um... Vai ter que vir, tem que ir atualizando, né? Exato. Mas é isso, tamo junto, Verde Branco Mania. Valeu, E é pai. isso. Agora, sem mais delongas, Rossi, muito obrigado por nos receber aqui. Obrigado. A gente já se conhece há um tempo, né? A gente sim. frequenta aqui o Palazzo, já vi em diversos eventos aqui. Você era um convidado que sempre esteve na nossa lista, porque é um palmeirense que eu respeito demais. E vai ser legal demais entender também um pouco da sua paixão pelo Palmeiras, porque acho que o Palmeiras é uma das coisas, se não a mais importante da sua vida, estaria brigando para ser a mais, né? Uma salva de palmas, porque o que ele faz pelo Palmeiras, ó, merece. Obrigado. É uma honra tê-los aqui, né, visitando o Palazzo Verde, viu, Gabriel? Sei que já veio aqui desde a nossa primeira fase. Estava no dia que nós já inauguramos a estátua ali de fora, não foi? Vim com o Mauro Beno pelo nosso palestra ainda. Então o Palazzo Verde já está fazendo uma história e o dever de que todo palmeirense tem que é retratar e resguardar as nossas glórias. Isso que eu acho importante num país em que se preserva tão pouco, muito pouco, a história, e eu acho que a função nossa é justamente deixar para várias gerações
essa história maravilhosa aí de tantos títulos que o Palmeiras tem. E como que surgiu a ideia do Palácio Verde? Conta pra gente. O Palácio Verde surge, eu estava agora há pouco, né, te dizendo, quando eu era sócio da Cantina Palestra Itália, que você chegou a vir aqui, né? Eu era sócio dela, tinha um projeto que infelizmente não deu certo, de várias lojas dela pelo Brasil, não deu certo, eu fiquei com esse prédio, né? E eu me perguntava, puxa vida, o prédio que foi do Conde Francesco Matarazzo, berço do Palestra Itália, né? E naquela ocasião teve propostas de algum fast food de fazer aqui, de comprar um ponto, lugar nobre, né? Onde você tem uma circulação de pessoas, muito grande, muito na grande, frente do Palestra, em frente ao Allianz, é algo assim, né? E surgiu algumas propostas, mas eu sempre pensava assim, peraí, esse local aqui, berço do Palestra, em frente ao Parque Antártica, vamos falar assim, fica melhor. Melhor, sem nem right. Não vamos... Que daqui a pouco já é melhor, né? Em frente ao Parque Antártica, puxa vida, não pode ser. Isso aqui eu acho que tem que ficar na mão de palmeirense, né? E aí, então, eu adquiro o prédio e eu começo a bolar, então, algo que fosse diferente. E aí começa, então, há 5 anos atrás, a história do Palácio Verde. Esse Palácio Verde que arrepia, né? Arrepia. Só de estar aqui, é uma viagem às memórias e às coisas que, né, no nosso caso, a gente nem viveu, mas se tornam realidade diante dos nossos olhos, com tanta história feita. Mas como que começou? Qual foi o primeiro item? Na infância você já tinha essa visão disso? Você já tinha no interior, né? Sim, você já guardava, uma galera já ia visitar. Que está aqui hoje, para mim, de ordem pessoal, é a que mais tem valor, é o autógrafo de todos da primeira academia no Hotel Jaú, que eu morava lá. Eu, com o meu pai, peguei aquele timaço da primeira academia, né, comandado pelo Filipe Nunes, mas era uma coisa assim, eu me lembro bem, claro, a gente lembra muito mais, logicamente, a segunda, né, que também fez um sucesso, mas a primeira academia foi muito grande. Então, o item mais importante para mim que eu tenho aqui de ordem pessoal é esses autógrafos de completinho que me acompanhou pelo resto da vida, até hoje, aí eu estou com eles, né, e está aqui. E quantos anos você tinha nessa época? 8 anos. Nossa. 8 para 9 anos. 1966. A primeira academia foi jogar em Barra Bonita e ficou hospedada em Jaú. É isso aí. E tem outros itens aqui, que é a camisa do nosso querido eterno Palestra Itália, do goleiro Jurandir, que está aqui dentro. E tantas outras coisas. Essa camisa é absurda. Mas eu vou deixar aqui uma mensagem já. Se claro, vocês claro. Me o programa é seu, o programa é seu. Exatamente. Você sabe que hoje eu estava aqui em off, né, falando, né, com o Gabriel, por favor, não é um museu, gente. Exato, não é um museu. Por favor. É uma experiência de palestrinidade. De palestrinidade. Exatamente. O que é importante é o jeito que você conta uma história para criar memória. Se você faz um museu com peças lindíssimas, raríssimas, fica numa situação passiva em que a memória nossa não grava. Passa 1 mês, 2 meses, 5 meses, e você esqueceu aquela história, aquele campeonato. E eu fiquei bolando assim, nós temos que ter uma didática que a pessoa se emocione e que essa emoção faz ele guardar por um longo período de tempo aquele momento épico nosso. Então, né, começa, né, por aí. Eu falo sempre, gente, que as relíquias que nós temos aqui no Palácio Verde são uma rica decoração. São o periférico que faz esse conteúdo dessa didática que é as apresentações audiovisuais nossa e tantas outras coisas, e a gente conta aqui todos os principais momentos épicos do nosso clube, a gente conta um por um dessa forma didática, com música, com audiovisual, com parte mecânica se mexendo, que infelizmente eu não posso mexer aqui para não quebrar a surpresa. Então, eu só estou dizendo como é que é o palácio. Não é um museu. Museu é a decoração. O que vocês vão ver aqui hoje, gente,
Eu acho que é algo assim, uma experiência, uma imersão que vai ficar gravado por um bom tempo. E eu fiz recentemente, né, junto com o Alex Miller, com o Paulo Serdã, com o Isidoro, né, alguns colegas de imprensa também estiveram presentes naquele dia, e para mim foi uma surpresa também, porque você mudou algumas coisas, e o que eu achei mais legal foi a história do Conde Francesco Matarazzo, porque eu não conhecia muito bacana. E acho que isso é algo que precisa ser valorizado, que é o nome dessa avenida aqui também, né? A gente só passa na avenida quem foi Francisco Matarazzo, e foi um cara importantíssimo. O nome na da história avenida do... tem uma estátua dele ali na Praça da Frente, o Conde Francesco. Não dá para contar a história do Palmeiras sem passar por Conde Francesco Matarazzo. Não dá. Obrigatoriamente você tem que passar. E esse prédio foi dele. Então, você falou, né, muito bem. A gente procurou aqui fazer um mix, não só comemorando e homenageando grandes épocas nossas, mas contando culturalmente da onde que nós surgimos. Com audiovisual, né, com uma didática completamente, né, diferente. E que a pessoa, quando ela vê essas cenas, ela vai entender mais sobre a história nossa, como é que nós surgimos, da dificuldade que nós tivemos. E aí a gente vai percorrendo aqui por esse tour, contando todos os momentos importantes nossos. E isso, o que você conseguiu produzir aqui com muito suor, com muita história, é um legado. Não, porque legado. Você viveu tudo isso, mas tem muitos palmeirenses roxos que sonham, que vivem o Palmeiras, mas que não viveram essa história. Claro que o Francisco Matarazzo você talvez não tenha não conheceu, mas é uma história que é fundamental e o palmeirense tem que conhecer, né? É fundamental. Nós temos que estar lembrando assim, né? Com todo respeito a todos os outros clubes, que todo ele tem as suas histórias, seus momentos de decisões em que foram criados. Porém, o Palestra tem determinadas épocas para nós, como chegar a um ponto dele desaparecer. São momentos de um sofrimento extremo. Então, a gente conta obrigatoriamente, você tem que passar por essa raiz de como surge, para você entender, não é, que ele surge de momentos de extrema, primeiro que a colônia era extremamente pobre, de sofrimento, não é? E depois, sob a pressão muito grande que teve na Segunda Guerra. E a gente passa por tudo isso. Arrancada heróica, né? Venham para cá, porque vocês vão ver guerra, vão ver Matarazzo, vão ver um pouquinho de tudo. E taça, né? Que taça! Todos os troféus, os maiores troféus estão aqui. Repito, não é museu, gente. Agora, Rossi, eu queria que você falasse também da importância do Palazzo, porque eu conheci muitos ex-jogadores, inclusive vocês já nos ajudaram a entrevistar muitos, a gente gravou com o Ademir da Guia aqui, inclusive. Eu queria que você falasse a importância do Palazzo também, porque todo o dinheiro arrecadado aqui vai para uma associação, para um fundo que serve para ajudar esses ex-jogadores, porque eles viveram numa época em que o futebol não era muito bem remunerado, né? Não é igual os jogadores de hoje que ganham muita grana, então queria que você comentasse um pouco disso também. Deixa eu falar um pouquinho, só que o meu negócio é empresas no agro. Eu não montei isso como um negócio próprio, aqui foi pura paixão mesmo. E aonde eu vejo de uma importância tão grande é a gente fazer uma recompensa, reconhecer o que jogadores fizeram por nós. Se nós subimos aquela rampa ali hoje com 12 títulos, foi que lá atrás você teve cara que jogou muito. Ademir da Guia, 5 títulos, César, 5 títulos, dos 12 nosso. E, por questões de mercado, naquela ocasião, nós tínhamos o futebol de uma outra maneira. Não circulava no mundo isso, não é só aqui no Brasil, não, é no mundo, né? A gente vê hoje, né, o Japão envolvido, o Oriente Médio envolvido com quantias fabulosas, mas naquela época não tinha, se pegava a Europa e aqui muito restrito e se pagava pouco. Então eles não fizeram o pé de meia deles, essa é a grande verdade. Muito jogador tinha 2 empregos, né? 2 empregos, não é? É muito interessante
essa O questão. futebol não era nem profissional numa época, Não era né? profissional. O maior artilheiro nosso, que o César Maluco não gosta que eu falo, É o Heitor, né? é o Heitor, né? Tanto que eu coloco ali em cima, né? Depois vocês podem ver, César não é maluco, o maior artilheiro da Sociedade Esportiva Brasileira na era profissional. Ou Profissionalismo. Vivo, boa, vivo. Por quê? O Heitor, ele jogava basquete e futebol pelo Palmeiras. Cara, Era amador. E acaba a carreira dele como juiz apitando a inauguração do Pacaembu, caramba, que tem eu não sabia uma disso. chuteira dele lá. Palmeiras era um quadrangular, Palmeiras e Curitiba, eu não estou lembrando, eram 4 clubes que foi feito um torneio e o Palmeiras ficou campeão. O primeiro jogo da história do Pacaembu é Palmeiras e Curitiba. Isso, exato. O Heitor foi juiz. Então, pra vocês terem uma ideia como era diferente. Sim, é muito interessante isso, né? Não era, você movimentava esse dinheiro que se movimenta hoje. Muito bem. E aí eu falo, puxa vida, o lugar ficou tão bacana, em frente ao Parque Antártico, vamos chamar assim, né? Nem de outro, não é nem Nubank, não é nem nada. Quem sabe ver de novo, né? Parque Antártico, Parque Antártico. Um lugar nobre, uma casa nobre e fazendo algo, né, diferente, eu acho que dá para a gente fazer receita. Sim. Não é? Que é o que nós estamos fazendo. Gente, né, por favor, depois eu acho que vocês vão ver aqui embaixo, a gente vai deixar o link. Sim, claro. Né, como é que vocês entram e vocês fazendo essa compra estão ajudando esses craques. Eu vi uma matéria do próprio Zeca que saiu agora essa semana, ele é extremamente chateado porque ele quer ir no Parque Antártico, até ele citava, eu quero ir no Parque Antártico, eu venho lá do Rio Grande do Sul, mas eu não consigo ir lá, se não é o Palácio Verde, né, para levar eu para lá, e eu não consigo. Então, gente, a gente sabe da dificuldade financeira que esses ex-atletas têm, e é isso que nós criamos aqui para recompensar. Acho importante deixar claro, e aí eu já tinha vindo aqui, é uma história fantástica, não tive a oportunidade de te conhecer e te parabenizar, porque isso aqui realmente, além da experiência espetacular que é uma causa muito nobre, né? Onde a conversão do faturamento que tem aqui com as entradas, com os ingressos que estão aqui no link, que você pode vir visitar, curtir a experiência, eles são redirecionados a todos, né, a associação de atletas do Palmeiras, ex-jogadores antigos, que passam por necessidades, precisam de ajuda e o Palácio Verde intermedia, né, na liderança do Luiz a realizar todo esse impacto. Super por favor. Importante, já que o programa Seus tem uma divulgação muito grande na nossa grande torcida, que isso é importante. O cara jogou lá pelo Palmeiras no ano de 1970, jogou 5 partidas, então ele é um ex-jogador, né? A gente tem umas regras internas. Primeiramente, é uma empresa constituída, com CNPJ, com estatuto, tudo colocado rigorosamente. E dentro dele se tem um regulamento interno que você elege esses craques mediante a sua necessidade e mediante, porque se a gente pegar a quantidade de jogador que passou pelo Palmeiras, então deixa eu colocar bem jeito. É importante. Né, porque aí pode dizer, não, eu sou ex-atleta, né, também, como é que funciona esse negócio? Cara ajuda. Não, tem um crivo, né? Um crivo e uma seleção. O Bolsa Palmeiras. Né, a gente ia colocar, né, quando fez esse regulamento, né, aí nós estávamos com o César, com o Ademir, que são nossos conselheiros, nós estávamos fazendo lá, não, vamos fazer o seguinte, precisa ter 2 títulos no menos, né, para... Tem que ter taça, então. Tem que ter taça. Tem que ter taça para ter. Justo. Aí eu falei assim, não vamos ser tão radical assim. Às vezes pegou uma fase difícil do Palmeiras. Jorginho Putinati não tem taça. Não, tem cada puta. Então, né, tem alguns regulamentos ali que nós tratamos, que é por período de casa e passa pela comissão, porque é uma quantidade, né, muito grande, a gente tem que ser muito rigoroso na questão legal de como é que eu ajudo e quem que eu ajudo nessa questão. Então, até isso. Eu acho que é muito legal também porque atletas passam por dificuldades até de doenças, né? E vocês dão um apoio para a família também. Sim, a gente sabe que o próprio Leivinha não tá muito bem de saúde, outros... Você falou que o Alfredo veio aqui, infelizmente acabou falecendo.
Olha, então assim, acho que também nesse sentido de dar esse suporte para as famílias também. Eu posso contar isso porque eu achei muito bonito sobre o Dudu velho. Meu Dolegário. Quando o Dudu, a gente abre aqui, a gente contatou, né, Dudu, Dudu, vem aqui, é diferente, é negócio lá, Ademir, envolvemos ele, então eu vou. Veio a primeira vez, gostou, viu como é que era o ambiente, passou e começou a vir sempre. Aí ia ver jogo no camarote, um dia ele chega para mim, ele fala assim, Luiz, eu vou te contar uma coisa para você. Ele tem um filho que sofreu um AVC muito rigoroso aos 40 e poucos anos. Assim que ele termina a carreira dele de técnico, ele se dedicou exclusivamente ao filho, porque o filho ficou e deve estar até hoje numa situação muito difícil. E ele falou, eu bani o futebol da minha vida. Quando a gente trouxe para ele, começou a fazer as homenagens, trazer os ex-colegas deles, fazer reconhecimento, ele começou a vir nele aquela memória dos tempos áureos. E ele falou assim, você mudou o meu comportamento. Você não. O Palácio Verde mudou, trouxe de volta aquele Dudu, porque tem um busto dele que está lá em cima, que fizemos a inauguração. Então, o carinho que é tratado, né, com essas pessoas faz ele recuperar. E ele ficou muito feliz, ele foi se soltando, né, conosco, aqui, né, nesse bar aqui, contando as coisas engraçadas da carreira dele. Porque vocês são jovens, mas o Dudu era muito turrão. Tanto como jogador, como treinador. Com aquela voz louca dele. Mas ele foi muito importante na segunda academia para pôr ordem naquele meio de campo. Não é? E ele foi se soltando aí, já final de vida, a pessoa parece que destrava, igual o Leão. Que todo mundo, né? O que o Leão, aquela personalidade, né, também forte. Ele veio aqui, né, o Leão, que pessoa espetacular. Parece que a pessoa vai ficando velha e a trava dela parece que vai ficando mais flexível. As pessoas são um pouco assim. Mas eu estou citando só o que é importante, gente, é o carinho. É verdade. Às vezes, você der só suporte financeiro na parte médica. E reconhecimento. Né? Então eu fico isso é muito vida feliz. para eles, né? É vida. Isso é vida para eles. Então eu acho que você fazer isso é uma recompensa para mim. Primeiro, porque eu vivi os títulos dele, né? Eu estava falando, que beleza, eu não sabia quanto o Palmeiras, de quanto ia ganhar. Eu só sabia que ia ganhar. O próprio Tonhão, cara. Quando eu vi o Tonhão aqui... cara, que é de uma outra geração. Também teve no Pode Porco, já é de uma geração mais recente, mas que acabou falecendo, cara. Eu vi ele aqui, ele sempre estava uma alegria. Nós demos suporte para eles, nós fizemos tudo dentro da doença que ele tinha, né? Mas, infelizmente, a gente não saiu vitorioso com relação a ele. Mas como sempre, lutou. Foi guerreiro. Né, lutou. E a outra coisa importante que foi no caso dele e de tantos outros, a estima. Você mexe com a estima e leva ela para cima, sabe? A estima é algo que um simples gesto muda tudo, né? Pequenininho, não precisa ser um gesto grande, não. Um simples gesto faz com que a pessoa se renove. Enfim. Não, isso é importante. Então, sempre que você quiser vir aqui, divulga para todo mundo, você que está vendo esse episódio, vir no Palácio Verde, porque além de você curtir essa experiência incrível, você também contribui com todas essas histórias e esse carinho de retribuição aí com os nossos craques. Não, e cara, a gente não pode, o Rossi vai me matar se eu ficar entregando aqui, mas cara, um item que eu acho sensacional, que é uma história muito linda, é a chuteira do Daverson de Montevidéu, tá aqui. Essa história é linda. Essa história é porque, infelizmente, o Daverson jogou a chuteira pro cara lá em Montevidéu, o cara pegou a chuteira... De costas, a chuteira caiu na mão dele. Foi. Olha essa história. E um mês depois ele falece, acidente de carro. Não, mas deixa eu completar. Ele veio até mim. E a chuteira tá aqui. Olha, né, me contataram. Olha, o cara que pegou a chuteira do Davidson é do Davidson mesmo. Ele tinha foto, era mesmo. Não, você chama a pessoa aqui, né? Negociamos e tal, né? Essa chuteira, só tem uma coisa.
eu quero que você tenha uma foto com uma plaquinha minha para os meus netinhos quando tiver. Nossa, olha, me aqui arrepio ver. inteiro. Eu falei, vou lá. Então, aí, né, depois vocês filmam lá, vocês dão Esse spoiler a gente pode dar, então. Pode, não, pode. mostrar Você no não Davis. pode ser da surpresa, mas lá pode, né, tirar foto e tal. E eu falei, lógico, eu faço isso com todo mundo que dá itens, eu falo, ó, item do fulano de tal, tem a bola ali, para mim eu acho bacana isso. Aí passa 60 dias após isso, ele sofre um acidente de carro violentíssimo em São Roque e ele falece. Então, são histórias, cara, que a gente fica meio assim, né? Pega de E tem tantas surpresa. outras aí que a gente... Nossa, não, aqui é realmente... Mas essa do Davidson é boa, é hein? muito foda essa história. Vale. E a chuteira tá lá. Outra história boa, né, que eu fico muito contente, é o Fernando Praz veio falando sobre chuteiras. Falou, né, sobre chuteiras. Sim. Eu Tem algumas a do aí, 30 né? aqui, Tem a do 30 algumas aqui chuteiras também. aí. Fizemos uma homenagem para o Praz, né, que é um goleiro, né, importante. E ele chegou a falar assim, olha, Luiz, eu vou dar um presente, né, para você, para deixar aqui no palácio. Eu falei, pô, Praz, muito obrigado. Eu pensei que ia lá dar uma camisa. Eu vou dar a chuteira que eu bati o pênalti na Copa do Brasil. Essa também arrepia, hein? 2015. Porque ele tem um museuzinho dele, que se eu não me engano é no restaurante do pai dele. Lá em Santa Guarda do Embaú. Um dia a gente tem que visitar esse restaurante. Ah, eu falei, o quê? A sua chuteira? Essa mesmo, ele negociei, ele deu mesmo. Aí deixamos ela numa redoma ali. Mas calma, a chuteira que ele bateu é a da direita ou da esquerda ou as duas? Não, eu uma peguei... só. Eu acho que a da direita. Junto com a chuteira igual do Daverson, tem a hora, o exato momento que tá batendo na bola. É aquela chuteira do pênalti da Copa do Brasil de 2015 e a do Daverson, Libertadores, né? Mas tem outras chuteiras aí, do Hendrick, quando o ele Hendrick era... veio aqui, né? A do Hendrick, quando ele veio aqui, também tem história do Hendrick. Mas é a chuteira de quando ela era sub-15, sub-14. É pequenininha aí. É pequenininha, vermelhinha, cara. Né? Eu gosto muito dessa. E aqui atrás, gente, tem uma outra coisa que você perguntou, né, Nossa, né Gabriel? isso é sensacional. A agenda do Rubens Minelli. Né? Você vai falar, mas não é camisa, não é nada. A agenda... Pois com calma ali. Eu vi ele. Ele marca tem a escalaçãozinha. Do jogo, É a agenda do Abel. Imagina a agenda do Abel hoje. Não dá. Ele coloca o árbitro e entre parênteses, ruim, bom. Ele anotava tudo. A renda, o local, o dia, né? E o Corinthians aqui, eu separei bem uma página que está aqui, onde o Corinthians jogava, né? Sócrates, né? Birubiru, esse Caceta jogando. Então, esses itens assim, eu dou muita importância. Nossa, muito legal. Porque o Rubens Minelli veio aqui também, né? Foi um dia, o Rubens deve ter Minelli sido um veio dia aqui muito alguns especial, meses né? antes dele falecer, mas estava lúcido, fizeram uma homenagem muito bonita para ele. Viram o jogo, né? Ele, a hora que ele viu, ele entrou né, numa cadeira de roda, que tem vídeo disso, né? Ele entrou, né, por aí. A hora que ele viu, porque ele não via há muito tempo, Nossa. o Ademir, Edu Bala, César, Dudu, César, cara, ele começou a chorar, e aí quando você tem choro, você tem autenticidade, né? E assim, ele olhou, né, para o Ademir da Guia e falou assim, eu já vi o Pelé jogar, já vi grandes jogadores fizerem partida espetacular, mas Ademir, igual eu vi você jogar Palmeiras e Real Madrid, eu nunca vi um jogador de futebol jogar uma partida igual você jogou. Caralho. Só contra o Real Madrid, né? Contra o Real Madrid. Só isso. De Nielsen, que era um Real Madrid. Não pensa porque era antigamente. Que era fraquinho. Que não tinha dinheiro. Não, meu, o Real Madrid era o Real Madrid já Sempre naquela foi, ocasião. né? Nós somos campeão. Só isso. Ramon de Carranza, né? Batemos Sim, neles no Ramon de Barcelona, Carranza. no Atlético de Madrid e fizemos uma rapa. E o interessante, a gente vai contando que eu tenho história aqui, você desculpa, mas é coisa Não, muito pode contar. curiosa. E tem uma Esse vitrine episódio que... é absurdo. Tem uma vitrine lá que vocês vão ver que é só sobre Ramon de Carranza. Já vi. Muito bem. E a Espanha, que era um torneio famosíssimo que era feito
se eu não me engano, em Cádiz. Se eu não me engano. Acho que era Cádiz. Cádiz, né? Bem, eles faziam todos aqueles adereços e tinha flâmulas, né? Que se vendia era antes. Muito comum, né? E na flâmula, tinha a propaganda da flâmula, que era comum, a foto do Pelé e do Cruyff. E um X no meio que vocês vão ver, como se fosse assim, as duas maiores estrelas vão estar do mundo, que era, vão estar se enfrentando. Porém, quem foi campeão foi a Ademir da Guia. Nem Pelé. Sociedade Esportiva Palmeiras. A Sociedade Esportiva Palmeiras. Nem Pelé e nem Cruyff. Foi a Sociedade Esportiva Palmeiras, onde o Niel te dá uma camisa que está lá em cima do Real Madrid para o Ademir da Guia, na troca que está lá em cima nesse jogo. Tem tanta história. Ó, você está contando vários adereços que fazem parte aqui dessas memórias. Tem algum que... Alguns são negociação, como você falou, alguns são presente, mas tem algum que foi mais difícil de conseguir, que a negociação foi mais difícil, ou que tem alguma história dessa? Porque você coleciona há muito tempo, né? Não começou agora, né? Há muito tempo, viu, Gabriel? Mas só que eu tenho o seguinte, quando eu compro, aí eu falo, pô, tem aquele... Porque eu tinha lá em casa, minha mulher falava pra mim, chega, não tem onde você vai botar isso aqui? Ela vai largar de mim, pô, porque era... né? Então, eu tinha lá dentro dos espaços. Quando eu compro aqui, eu falo, opa, e aí eu queria fazer com cada local um tema. Então aqui, né, por exemplo, o bar Divino Não é Maluco. Então eu mandei fazer esses 2 bustos, porque já sabia que nesse local seria isso. Cariocas de nascença, paulistas por opção. Tá aí, ó. Palmeirenses E a por cadeira paixão. da Copa Rio de Nossa, 1951. Sensacional. Olha lá que bacana, cara. Cadeira do Maracanã, que foi da Copa Rio e foi da Copa do Mundo, né, também. De Imagina que você entrava no estádio e era uma cadeira dessa. Olha o tamanho dela, de ferro, não é? Então, para cada cantinho desse, né, quando eu começo a fazer aqui, você pode perceber que é do Rio só. Por quê? Porque os dois são cariocas. Aí eu surgi com essa frase aqui, cariocas de nascença, paulistas por opção, palmeirenses, né, por paixão. E aí eu pego as famas do Rio todo e faço uma homenagem pro Rio. Tem, né? um Cristo, né? E o Rio que foi o local onde o Palmeiras foi campeão da segunda Liberta, né? Exato. Exatamente. Então... E vai o Maracanã pra gente ser o campeão. Então, eu acho assim, né? Só voltando aos itens, só respondendo, né? Cada negociação é um tipo. É uma outra história, né? Cada negociação é uma nova história. Eu não vou citar o nome, mas tem... Eu não posso citar porque é muito pessoal, mas eu quero citar só porque é muito interessante que a pessoa me procurou um baú de coisas maravilhosas do Palestra. Porque quanto mais tempo passa, o dinheiro vai... Aí a pessoa chegou e falou assim, da hora, né, que bacana aqui, né, para fulano, o que você quer? Olha, eu só estou precisando, né, de uma coisa. A minha mãe, ela está muito doente e eu preciso pagar uma cuidadora por dia, né, para ela. Né? Eu falei, paguei a cuidadora, né, para ela, ele precisava da cuidadora. Então você vê que cada um, né, acho que não era dinheiro, né? Davidson já foi. Não, aí é outra negociação, né? Aí já é outra negociação. Era a chuteira, né, do Davidson. Então cada caso tem um. E tem os dados, igual é do Praz. Sim. Né, que tantos que foram dados, né? Eu acho que essa realização daqui é... Todo palmeirense, você não sonha ter um lugar desse aqui? A gente não tem tantos anos de história, eu ia morar aqui, né? Eu ia morar aqui, é verdade. Dormir aqui, né? Dormir, acordar, porque olha realmente... aquela bola lá no fundo, gente. Bola de prata que tinha... Tem bola de prata ainda. Tem. Que é da ESPN, né? Tem um dado... Que antes era da Placar, né, eu acho. Depois virou da Placar. ESPN. Essa é a bola de prata do Ademir da Guia. Nossa. E lá são os jogadores, né, que ganharam. Mas deixa eu falar uma outra coisa que eu lembrei, a gente falando sobre que a bola de prata que tem ainda hoje. A gente pensa que entrega de rádio foi só quando surgiu na Bandeirantes, e eu era da minha época, né, de adolescente, né, de criança, o melhor, né, jogador em campo, né, recebia o Motorola, que era em uma propaganda, né, de um radinho. Sim. E eu pensei que essa criação fosse dessa época, eu estava convicto disso. Eu, nas minhas
andanças aí e comprando, né, de pessoas e conhecendo itens, vai se afundando. No 8-0 do Corinthians, que nós ganhamos 33. de 8-0, já tinha a rádio em 1933 e foi dado para Luiz Imparato Caramba! como o melhor jogador em campo. Dos 8, ele fez 3 gols e ele foi dado para ele, mas o rádio não era pequenininho, não. Era o rádio de válvula. Tá aí para você. Depois vocês filmam ele. E tá o nome escrito com tintinha branca naquela negócio que vira lá e tal, né? Então, vê que interessante. É o rádio naquela época, 1933. Não, e aí é um pouco isso. Essas memórias aqui não é chuteiro e camiseta, é esse nível de detalhe, de história, de carinho. É muito. É você também, né? Isso aqui. O que o Palazzo representa para você? Você consegue colocar em palavras o que. Bom, né, você está falando, né, sobre Palácio e tem uma pessoa aqui que está lá no fundo que deu o nome de Palácio. Não, é verdade, eu sou justo, que é o Alex Miller, meu amigo e assessor, né, de imprensa nosso. E eu falei, pô, Alex, que nome que eu dava? Mas não quero um museu. Museu não. De jeito nenhum. Aí ele veio, Rossi, e se a gente botar Palácio Palestra? Eu falei, puta, palestra é muito batido. Né? Aí eu falei, Palácio, eu falei, verde. Tinha que ser o nome que fosse interpretado em português, em italiano. O Palácio está com 2 Z, que é italiano, mas se submete ao entendimento que é português. E o verde é verde tanto em italiano como em português. Pode invadir? Ok, vem, invade aí. Já que eu fui citado... Chegamos, Alex. Senta aí. Já que eu fui citado... Que venha, né, pra me defender. Tô vendo lá, deixa eu ver se o Rossi fala tudo direitinho como foi mesmo, tô ali só de olho. Você fez media training? Exato, assessor tá bom, É o que hein? tem que fazer com ele. Assessor tá bom. Olha, aqui é uma Estamos alegria. tentando arrancar um suro, ele tá escapando de todos. Mas é uma alegria tão grande porque a gente se diverte muito, né, Alex? Muito. Então a gente, prazeroso quando demais. veio pra cá, que foi a ideia dele, essa Disneylândia de Palmeiras. Disneylândia do É Palmeiras. a Disney do palmeirense. A gente fica com certeza. nervoso quando não funciona. Às vezes, porque é tudo automação, né? Exato. Como o Rossi bem disse, não é museu. Museu é quando você entra num lugar, vê as coisas e vai embora. Tem coisas que você acha legal, tem coisas que tanto faz, mas aqui não. O museu que tem aqui dentro é só o detalhe. O coração disso aqui é a história do Palmeiras, que todo mundo mergulha, é uma imersão mesmo, né? Na história do Palmeiras. Isso é maravilhoso. E ver uma coisa dessa aqui, sendo que o clube não pensa, né, nessa história que deveria, do jeito que deveria pensar, aí veio esse cidadão, do nada, pela paixão, e constrói algo desse tamanho. Eu tinha perguntado para ele, vamos aproveitar que você está aqui, eu queria que você falasse dele, então. Põe num tweet pra gente o que você viu ele construir com isso aqui, o que ele representa para... Comunidade palestina. Por exemplo, Francesco Matarazzo foi o autor da loucura do século XX, ao comprar o Parque Antártica, que era um parque, né, que na época, paralelamente, trazendo para nossa época, seria como se ele comprasse o Ibirapuera. Imagina um maluco que compra o Ibirapuera. Não faz sentido. Não faz sentido. Na época, fez sentido, porque o Matarazzo comprou o Parque Antártica, né? E o Rossi fazendo isso aqui é a loucura do futebol, é a loucura dos clubes, porque nem clube oficialmente tem algo parecido, quanto mais alguém, pessoa física, CPF, monta um negócio desse tamanho, com a riqueza de detalhes, a profundidade da história, né, trazendo inclusive para cá lendas vivas dessa história, né, como personagens integrantes do Palazzo Verde, no caso o Ademir, o César, antes o saudoso Dudu, né, e todos os ex-jogadores que já foram homenageados aqui, o Edu Bala, que está aqui com a gente também muitas vezes, o Tonhão, que estava aqui, e todas as homenagens. Zeca, que veio agora. O Zeca, que tem vindo até mais frequentemente. Eurico, né? Nossa, a gente já pode, Mostarda, pode fazer uma seleção de jogadores que já passaram aqui. Né? E os próprios mais tá recentes. da nova geração, então, o Dudu já veio. Dudu Veiga já veio, o Alex já veio. O Alex já veio. O Praz, o Veloso, o Galeano, quer dizer, um monte de gente. Se você pegar quem já esteve aqui e se maravilhou com o que tem aqui, é algo maravilhoso. Então, para mim, o Rossi
guardadas as devidas proporções também, né? Mas é o autor da loucura do século XXI em se tratando de futebol. Não, e com a causa, né? Com a causa. A causa. Uma passagem que é muito interessante. Essa eu vou contar, né, dentro dessa loucura, e é por isso que a gente fala que é um lugar único. Sim. Quando o teu palácio já estava pronto, já teve alguma divulgação, o Museu do Flamengo estava terminando e não estava pronto. Aí ligou, né, o diretor de história de lá, falou, você tem um troço diferente aí, né, de museu, eu estou indo para ver o do Pacaembu e eu quero aproveitar para ver o teu. Não dá, viu? Acesso negado. Acesso negado. Não dá. E não veio. Fechou a porta? Fechei. No máximo eu mostro a chuteira do Davidson. Ele falou, não, mas eu vou aí, eu passo aí ver, porque é realmente uma coisa assim, que é o que eu comecei a falar, né, para vocês. Que o Alex é um exagerado. Não. A loucura do século do Cone Francesco, aquilo foi loucura. Foi. Por isso que eu falei guardadas as devidas proporções, né? Certo. Mas a questão que eu estava falando desde o começo, que nós temos que estar entendendo, você vindo para cá, você pode ter certeza de duas coisas. Você vai ver, primeiramente, algo que você nunca viu, em lugar nenhum. Você pode percorrer o mundo que você não vai ver. É verdade. Segundo lugar, a chance de você chorar é muito grande. Nossa, não tem como. Prepara o coração, as lágrimas. Se você é palmeirense, não tem como você vir aqui, viver essa experiência e não chorar. Não. É impossível. Pelo menos emocionar. Mas deixa eu contar uma coisa. Porque só o começo ali, que tem a bilheteria do antigo palestra. Porque tem muita gente da minha geração que não viveu os anos 70, 80, mas deixa eu contar mas viveu o antigo coisa. Palestra. E logo no começo já é o antigo palestra. De certa perfeito. parte, esse resultado ficou bom porque você tem o primeiro que tem que ser uma pessoa que está centralizando. Se você fizer um comitê, uma reunião, né, para fazer isso aqui, não vai sair. Não. E essa pessoa que for fazer tem que ter alguns atributos. No e nosso algumas caso, loucuras. Algumas loucuras. Claro. Algumas loucuras. Ela tem que centralizar porque é uma junção de vários fatores, vamos chamar, onde que a pessoa tem que gostar de música e entender de música, tem que gostar e ser saudosista, história, ser palmeirense, óbvio, de paixão e entender um pouquinho de parte mecânica. Eu sou agrônomo, não sou mecânico não, né? Mas eu fui formado junto com meu pai, mexia muito com... Né? Por quê? Porque você tem muitos efeitos, não é? Isso eu já estou dando até aqui, né, um spoiler para eles entenderem que o negócio é outro. Até para as pessoas entenderem que não é um museu. Então, é algo muito aí maior. a minha mulher em casa me ajuda muito, porque eu vou deitar lá na cama, né, quando eu estou criando, e a rede, né, o Google Música, então você vai viajando e fala, tô com uma música aqui, né, que eu tô achando. Então, você contar uma história no livro é uma coisa. Você contar a mesma história com efeitos, entre elas música, e se a música tiver uma identificação, Conexão, né? você vai contando, né, de uma pessoa igual, lógico, não é um musical, né, pelo amor de Deus, né, não é nem musical chato, coisa musical, não, é um troço diferente. Então, essa coincidência que tem, né, para você fazer isso, talvez esse cara que estivesse lá no Flamengo, eu me lembro, e aqui eu não lembro o nome dele, da cantina, né, quando a gente estava formando a cantina, eu era sócio 50%, mas não podia falar nada. Aí um arquiteto renomadíssimo arquiteto, pagaram o avião dele para vir aqui, tudo, para ele fazer o projeto da cantina. Aí eu falei, puta, a grana que eu estava pagando, porque era sócio. Claro. Aí chegou o cara, ele apresentou meu projeto. Eu falei assim, meu Deus do céu, pagar, os quadros, fazendo. Então, se vê alguém de Flamengo, de qualquer time, eu fico pensando que a ideia, se bem que no mundo hoje todo mundo copia, né? Mas enfim, gente, isso daí, nós estamos falando sobre essa loucura aí, foi desses... Agora, Rossi, trazendo um pouco pro nosso momento atual, porque a gente está vivendo talvez a maior era esportiva do Palmeiras em títulos, eu digo, o que a gente viveu, e esperamos que siga essa era vitoriosa.
nesse período que o Palazzo ficou fechado por um tempo e você trouxe algumas inovações. Então quem veio da outra vez também tem que vir de novo. Porque tem muita novidade. Tá totalmente diferente. A história continua sendo escrita. E um pequeno leve spoiler, eu quero que você conte aqui o que você estava contando em off, que é muito engraçado, tem alguma experiência Vou contar em homenagem a Abel Ferreira. Já merecia, já? Qual que foi o critério? Lógico que já. E merece Eu mesmo, não vou porque... falar tudo para não tirar a exato. surpresa, mas todo mundo que vem aqui, e só nós estamos com 40 dias, vieram 500 pessoas já. Uau! Vê que bacana. E é grupo de 12. Mas 500 pessoas. Só que são sessões com 12 pessoas Não só. cabe mais que isso. Não cabe mais, porque é um tour, gente, viu? Vocês vão passar daqui, né? Passa para a estação 1, para a estação 2, só um monte de coisa aqui. É uma jornada, né, Sim, na história. mas eu vou dar esse... Não é nenhum spoiler. Eu falei, pô, esse cara merece. Não interessa como é que ele está hoje. Esse cara, principalmente agora que ele bateu o Tele Santana, vocês não viveram, mas Tele Santana era... Não é? Bateu o Tele Santana, né? O Vanderlei, que foi outro também, um ícone, né, para nós, né, como técnico. Brandão, meu Deus do céu, o Oswaldo Brandão, tá aí, os números não mentem. Esse cara merece. Peraí, muito bem. A cena dele ficou pronto final de ano. Nós na final com 2 títulos. Você é desgraçado, não ganhar um dos 2 títulos para eu inaugurar a homenagem para ele, eu vou passar vergonha. Porque os caras vão cair em cima de pau dele. Tacando amendoim. O que aconteceu? Ele não ganhou, o time não estava tão bem, não se comportou bem, caíram de pau, já querendo tirar ele como se o passado não existisse. Aí veio o Paulista. Eu falei, agora dá para inaugurar. Não, mas o dia que eu vim, tomamos 4-0 do Novo Horizontino. Picharam os muros. Nada mais parmeira que isso, velho. Gente, mas nós temos... Primeiramente, o nosso povo tem memória curta. Sim. Essa é uma... Em todas as áreas. Nós temos cada celebridade... cientistas famosíssimos que fazem sucesso lá e não fazem sucesso aqui. Dá para fazer uma lista enorme, porque a nossa cultura, infelizmente, ela não dá valor para o passado, de um modo geral. Segundo ponto, no futebol, menos ainda. Por quê? Porque o futebol no Brasil é imediato. No mundo todo mas no Brasil é muito. Então, você fazer algo para quem trouxe tantos títulos para nós, 2 Libertadores, peraí. Claro. Não, merece demais. Não, a história foi contada, sem dúvida. E ela é contada, gente, estou dando aqui um spoiler. Olha, eu vou te dar para Não vou falar tudo. Bom. Não, fique tranquilo. Só vou falar um negocinho, tá bom. Que é de Portugal, só isso. Tá bom. Ele é contado passando por Portugal. Valorizando da onde... A origem dele. Da origem dele e do nosso povo. Não é já verdade? Chegou a convidar ele para vir? Eu estou convidando aqui já, a gente tem alguns contatos. Tem que vir, Abel, merece. Tem duas pessoas que eu gostaria muito... O Abel vai se emocionar, que ele que é ligado duas aqui, que o seu programa tem essa audiência grande aí, espero que vocês ouçam, mas tem 2 pessoas. Você queria que viesse muito aqui? Muito. Pessoalmente. Abel Ferreira e Gomes. Gustavo Gomes. Fizeram história. E fazem. Eu já falei pro Fazem. Eu já falei pro Rossi, eu sei que aqui a gente tem tantas glórias que daqui a pouco fica difícil encaixar novas coisas para os espaços, né? Mas o Gustavo Gomes, para mim, tem que ter. Ele já é merecedor da mesma homenagem que o Abel teve, em algum cantinho, Rossi, a gente tem que pensar aqui, porque o Gustavo Gomes, ele, para mim, já é, assim... Tanto é que quando me perguntam qual é a sua seleção do Palmeiras de todos os tempos, o único jogador dessa atual geração que eu coloco na minha seleção é o Gustavo Gomes, formando dupla com o Luiz Pereira. Sim. É o único. Então, deixa eu contar uma coisinha, viu, Alex? Que eu sou, né, mais velho, né, que vocês, né? A disputa estava de zagueiro. O Luiz Pereira com o Gomes. Mas deixa eu contar um detalhe do Luiz Pereira.
Você acha que na época do Luiz Pereira, o zagueiro ia na frente para fazer gol de cabeça? Nunca. O Luiz Pereira foi o zagueiro pioneiro no mundo. Aí para a área. Aí para a área, no mundo. No mundo. Nós tivemos, que hoje é normal, né? Todo, né? No finalzinho a zaga vai hoje até goleiro. Hoje Gomes vai até demais. Quando o técnico não tem alternativa, manda o zagueiro virar centroavante. Agora já é comum. Tinha algumas mudanças que assim, né? Que o futebol era... E nós quebramos essa, né? O próprio Minelli, ele falou para mim, né? Quando teve aqui, ele estava, né, comentando. A zaga não passava do meio de campo. Ele falou uma coisa, por que não sai gol? Porque hoje você tem o meio campo jogando 20. É simples. Por quê? A zaga, zagueiro... Imagine que o cara ia lá na frente ou fazer um lançamento, ou fazer qualquer coisa. Então, plantados, né? O Luiz Pereira foi pioneiro nisso. Naquela época chamava de Chevrolet. Chevrolet. Muito bem. Portanto, eu considero o Luiz Pereira como um pioneiro que realmente ele vai vir aqui em final de ano. Eu acho que nós estamos vendo, fazemos uma homenagem. Mas a estatística do Gomes é impressionante. Não, já é o maior zagueiro artilheiro com 46 gols, já é o jogador com mais títulos pelo clube, com já... Zagueiro com mais gols da história da Libertadores. Vai ter que arrumar um espacinho. Vamos ter que arrumar um espaço aqui. Até que, se ele continuar mais por 10 anos... E o próprio clube vai ter que fazer um busto para ele. Deixa eu falar, né, para vocês, jovens. Eu falei, né, sobre zaga, ficava em atrás. Você sabe quem foi pioneiro no mundo a passar do meio de campo? O mundo não fazia isso, não era só aqui no Brasil. Outro zagueiro, Djalma Santos. Que era lateral direito, né? Lateral direito. Ele começou a passar do meio de campo para dar... Para fazer cruzamento, para apoiar o ataque. E vou mais uma informação que o nosso clube tem no futebol mundial. Isso quem me falou foi o Minelli. O cara que criou a posição de volante de contenção se chama Rubens Minelli. Rubens Minelli. O Dudu. O 5, sabe? Porque você tinha só 4 zagueiros, então o que ele pensava? Pô, se o atacante vem e já dá de cara com esses 4 zagueiros, eu tenho que fazer uma frente primeiro para eu segurar, para depois chegar na minha zaga, porque o volante ele trabalha nessa posição num primeiro combate, para não dar de cara para 4 caras parados, né, lá atrás, onde você teria a possibilidade. Rubens Minelli, que tem ali o pai da 2ª academia. É história, né? E aí, no mundo, aí depois veio Beckenbauer e tantos outros, não é? Era de contenção, não era o meio de campo de criação, ele queria fazer essa parede. Tem história aí, cara. Muito. Ô, Rossi, agora uma pergunta aqui, cara, não politizando a questão, porque não é sobre quem está na atual gestão do Palmeiras ou sobre a atual presidente, eu acho que é algo que o Palmeiras deveria olhar melhor há muito tempo, mas você acha que o Palmeiras deveria cuidar melhor da sua história? O clube valoriza muito pouco o seu passado e só fica focado no hoje, no presente, é algo que te incomoda isso? Mais uma vez, não estou politizando ou criticando a atual gestão do Palmeiras, eu acho que é algo que vem, Gabriel, já é meio que cultural do clube, tá? Na minha visão. Pergunta. Inclusive, um documentário da Copa Rio, dizem que o próprio Palmeiras não valorizava essa conquista até certo tempo e precisou muita coisa acontecer para o clube mesmo. Foi o friso, né? Pegar, exato. Justiça seja teve um muito friso que levantou essa questão. Muito boa essa pergunta sua. É algo complexo. Primeira coisa. O Palácio Verde é apartidário político. Vem aqui, já veio o Tarso, que foi vice-presidente, já convidei o Paulo, né, para vir. Paulo, né, Buozzi, são convidados 2, 3 vezes, Lele, receberemos eles com toda a honra, como nós também temos um relacionamento muito bom com a oposição, com o Savério e com tantos outros. Joconda, já veio. Então, esse é o primeiro ponto. Aqui é um lugar que não se faz política. A gente recorda e homenageia os grandes ídolos nossos e os momentos Ponto. O que eu acho a minha posição, que eu tenho nisso? É dever e obrigação do clube cuidar dos ex-atletas que trouxeram o título. Isso custa financeiramente muito pouco. E carinho
não custa nada. Então, e eu não estou falando especificamente do nosso clube, gente. Eu não estou falando do nosso clube, estou falando da nossa cultura. Os outros clubes também tiveram grandes craques. Fiz estátua pro cara lá, fiz estátua pro... Né? Assim, mas tem coisas que podem ser feitas, e a gente sabe de toda essa história que eles ficaram sem camarote no Parque Antártica. Né? Então, mas essa é uma questão muito complexa. Por que eu falo que é complexa? Se quer ser competitivo, você tem que ter gestão corporativa. E gestão corporativa detesta falar sobre filantropia. Detesta. Que hoje é o ESG, né? Você quer ser bom, você tem que ser uma gestão corporativa, e aí eu incluo as SAFs que sejam. Sim. Você quer título. Só que é o seguinte, aqui vai ter regra, não sai dinheiro para nada, se não tiver, não tem almoço de graça. Então, a gente tem que entender um pouco o outro lado. Eu acho que a Leila tem uma gestão, a senhora, sinceramente, eu não estou aqui colocando, mas é uma baita gestão. Eu tive recentemente, eu estava falando com o próprio prefeito que veio aqui. Ricardo Nunes. Nunes, eu estava na quinta-feira, sexta-feira. Com o Nunes, nós estávamos conversando, e ele estava compartilhando comigo que a Leila é uma puta gestora. Não se discute isso. Então, gestora que ela chega na prefeitura para conversar com ele, ela acha que é a prefeita de São Paulo. Calma aí, o prefeito aqui sou eu. Ele falou isso aí. O prefeito aqui sou eu, Leila. Calma que aqui quem manda sou eu. Não vem quem. Mas eu acho que é o seguinte, ela como ser humano tem suas vaidades, não é? Ela poderia ser mais política, o que ela não é, não é? Mas, gente, pelo amor de Deus, hein? Vamos comparar esse atual presidente que nós temos lá no Flávio. Aquilo ali é um absurdo em termos de empatia. Principalmente... Arrogância também. Principalmente, ele dá exemplo para as crianças. Pô. Lembre-se que o futebol, sobretudo, é a escola de formação de criança, de caráter, de tudo. Se você chega lá e você começa a dar mensagem de malandragem, se você começa a deixar lá mensagens em que você pode levar vantagens de uma maneira não tão lícita, isso não faz bem para o nosso futebol. E a Leila, ela coloca muito bem isso. Ela coloca muito bem isso, nem aqui. Quando ela fala, isso aí é horrível, não faz bem para o futebol. Nós temos quantos exemplos? Eu sou sincero, quando entra nessa parte é complexa, certo? Só para concluir aqui o meu raciocínio, né? Porque eu sou um saudosista, né? Eu não entro muito nessa seara política, né? Eu gosto muito de vir aqui e fazer o nosso trabalho. Eu respeito todas as posições. Perfeito. E uma coisa, voltando lá atrás, como foi que surgiu essa paixão? Você tem isso, a paixão de ser palmeirense? Aí vem o seguinte, tem alguns dados. É colônia, né? Então, é italiano, Rossi. Rossi tá aí, né? Você vê teu avô falar de quatro costados. Porque, não, você sabe o que é isso ou não? Não. Eu sou um torcedor de quatro costados, é que pai e mãe. Aliás, avós italianos da mãe com avós italiano do pai, né? Quatro costados. Então, você tem... Não é pai e mãe só, também né? São os pais do também. pai. Então, eu só estou dizendo isso para ver aonde isso foi criado. Então, quando eu relato esse sofrimento de fome que a colônia teve, e tem uma frase minha, um texto meu, que depois vocês podem ver, que ele diz assim, mais ou menos assim, né, que os italianos criavam calo na mão para capinar o café, que eles vieram aqui, né, para colher café. Do rosto vinham as rugas do sol. Feriam-lhe a alma quando o nome foi obrigado a trocar. O meu avô era Luigi. Não podia mais. Já pensou? Você não pode mais. Tinha que ser Luiz. Hã? Tinha que ser Luiz. Tem que ser Luiz. Assim como palestra. É mexer na história, né? Como então, mexe na história? Na alma, né? Na alma. E aí eu ponho
Assim, aqui, é uma poesia isso. Aí eu termino. Sobrou os pés. Eu falo da mão, da alma. Sobrou os pés. E com os pés criou-se o Palestra Itália para reconhecer o valor deles na economia nossa, principalmente do café. E aí entra na vertente o Conde Francesco, que o meu avô era representante do Conde Francesco na Mogiana, que conhecia ele, o Conde Francesco. Não era no mesmo nível. Coitado do meu avô, não. O Conde Francesco era... Né? Mas falava com o meu avô naquela época, porque os dois vieram junto. Então você imagine, você está falando sobre saudosismo, você tem que ter uma raiz muito forte para você ir buscando toda essa questão, né? Então, muitos jargões italianos, né, que eu ouvia falar, né? E o interior nosso de São Paulo, onde os italianos vieram para colher café, principalmente a região de Ribeirão Preto e de Jaú, tem muito palmeirense. Muito. Vocês sabem. No interior paulista tem então, muito, né? Se você me perguntar, só respondendo, veio daí, e aí você já nasce palestrino. Né? E qual foi seu primeiro jogo do Palmeiras, você lembra? Em Araraquara, contra a Ferroviária, mais ou menos eu devia ter meus 11 anos, meus 12 anos. Foi o primeiro jogo, né, que eu vi, não é? 13 anos, por aí, já era a segunda academia. Palmeiras empatou 1-1, gol do Maluco. E aí eu lembro, né, bem na cabeça, bem claro, que foi o cara no mundo que inventou a confraternização com a torcida. Que tá aquela frase lá, alambrado. Ninguém fazia isso. Era o Pelé, dava murro no alto. Ninguém tinha, né? Os caras não se aproximavam do hoje público, tem uma né? filustria do cacete. Hoje não pode nem ir. Mas hoje você leva cartão amarelo. É um absurdo. E eu tava lá em Araraquara, quando o Palmeiras fez o gol, eu lembro claramente, ele subiu, né, o alambrado, né? E essa é uma característica dele que eu coloco ali atrás, o primeiro homem no mundo a interagir com a torcida, sair das 4 linhas e ir para a torcida. Então eu lembro muito claramente desse primeiro jogo aí, foi fantástico. Nossa, o meu curiosamente foi contra a Ferroviária também. É? E acho que foi 1-1. Falamos muito de Itália, quer aproveitar Exato. o jabá? Você já foi pra Itália, já deve ter ido. Já. Muitas vezes. Sua família é da onde lá? Muitas vezes. É de Pádua. Pádua? Sim. Você tem o passaporte italiano? Imagino que Não tenha, tenho. né? Não tem? Não tenho. Então eu vou resolver esse seu problema, Rossi, porque tem um patrocinador nosso, inclusive, patrocinador master da Juventus da Moca, que é a Pátria Cidadania. Eles resolvem pela forma judicial. Você tira o seu passaporte italiano. Meu Deus sem do céu. burocracia. Resolveu. Sem burocracia. E você sabe por que eu nunca fui atrás? Porque eu sempre ficava preocupado que era muita burocracia. Exato. Aí, ó. Pronto. Eles Vamos ligar cuidam de pra toda a parte. Tem escritório no Brasil, Vamos fazer escritório o na seguinte, Itália. Fica uma promessa. Chama eles aqui um dia que eu quero fazer, né? Recebê-los, eles... Certo, eles devem ser italianos ou não? Mas eu vou fazer esse esquema. Não, que tem um... O Vini é São Paulino, mas aí não tem problema. Ele vai se apaixonar, ele vai chorar do mesmo jeito. Ele vai chorar do mesmo jeito. Tem a bola do 4-0 ali, pronto, ele vai chorar. Mas eu ficaria Último muito paulista. feliz. Não, a gente vai fazer essa ponte então. Obrigado. Mas é isso, o QR Code tá na tela. Se você quiser tirar o sonho do passaporte italiano, te ajuda em diversas formas, não só na parte turística, mas também na parte de trabalho também. A gente sabe como é importante hoje. Então é isso. E se você quiser ver o Palmeiras no próximo Mundial de Clubes também, que a gente vai estar na próxima Copa do Mundo, você tendo o passaporte italiano, você consegue entrar lá na Europa tranquilamente. Igual tá estava louco. em Miami, lá no Mundial, na praia, com quem eu Teve esse desprazer, né, Rossi? Então, Verdade, nem lembrava que tinha te encontrado a gente lá. tava falando de história, de tanta história pra trás, mas foi a primeira Copa do Mundo de clubes da maneira que é hoje. Como foi viver ela né, lá nos Estados Unidos? Conta um pouco como foi essa experiência. Olha, primeiro, com todo aquele problema que teve lá, que dá um trovãozinho, o nego já para no jogo. A diferença cultural é Cara, grande, mas é né? impressionante, né? Como Estados Unidos foi assim, organização,
É tudo, foi muito bom, muito bom. Acho que nós fizemos um papel lindíssimo, gente. Lindíssimo. A nossa torcida deu um baile. Isso foi a melhor torcida. Foi demais. Do Mundial foi a melhor torcida. Foi a maior torcida, a melhor torcida. A que mais comprou a competição foi a nossa torcida. Foi. Né? Então, foi vivendo, eu vi... Lá em Miami, na praia, que ele começou a chegar a polícia lá, porque nós estávamos invadindo ali a praia. Você lembra disso? Nossa, aquela cena foi demais. Não. E na Times Square lá, você foi ou não? Claro. Parou a Times Square. E tinha todos os clubes lá, então para mim isso basta. E qual foi? Trouxe um souvenir de lá na Copa do Mundo ou não? Trouxe um monte não de dava, coisa. Não dava pra trazer a cadeira, né? A cadeira não deixaram trazer. Da estreia do Palmeiras não deu. Sempre eu trago. Né? Alguma coisa tem que vir na mão. Sempre eu trago. Sempre que vai, assim, eu trago alguma lembrança, alguma coisa assim, né? E o resultado, eu acho que, lógico que após o jogo você levanta meio chato, mas o mais importante é você ver como o clube nosso é diferente. Com todo o resto. Assim como foi lá em Montevidéu. A torcida menor fez mais, né? Mas o vento atrapalhou o Flamengo. Agora, assim, eu queria te perguntar se a gente pode finalizar a entrevista no melhor lugar desse prédio aqui, que é no Mictório Dourado. Podemos? Óbvio. E aí dá esse spoiler? Vamos lá? Não, mas calma, antes da gente terminar, a gente sempre faz algumas perguntas, e eu sei que para você deve ser difícil demais, mas eu queria que você falasse para você quais são os 3 maiores títulos da história do Palmeiras. Eita, rapaz, olha, não há dúvida nenhuma. Eu não vivi a Copa Rio, então em ordem de importância, são 3 Libertadores. O dia do silêncio. Tem a adega do silêncio. 22/12 de 1974, que foi um título paulista, mas não pelo título e pela grandeza, não se compara com uma Libertadores, mas pela circunstância que teve, foi um título muito marcante, e até hoje, dado como o Corinthians é o favorito todo, né? E outro, show de bola, como nós jogamos, né? Então, mas você perguntou 3. Não dá, 3 Libertadores, com o Breno Lopes, com o Davidson e aquele primeiro nossa, né? De 99. De 99. Mas só pode fazer xixi no Mictório de Ouro quem tem Libertadores. Olá. Isso é sensacional. Quem que teve essa ideia? Quem que teve essa ideia? Tudo é ideia minha. Quem você acha? É louco. Então tem que fazer. Isso é muito bom. Eu acho que pro Abel e pro Gomes faz uma privada, não só o Mictório. Vamos sentar ali, pensar no jogo. O Abel, é o que eu falo. Eu gostaria muito que o Abel, se alguém conhecer ele aqui, eu estou tentando ver se a gente traz ele, uma questão, né, muito pessoal minha, né? Que ele venha, né? Mas sobre esse Mictório de Ouro, eu vou contar. Eu não sei se eu posso, né, contar como é que surgiu. Eu vou contar que as ideias não marcam tempo. Eu vou vir com uma ideia. Agora eu vou pensar. Vou deitar na cama e vou pensar. É um espírito que vem, pô. Não marca hora, não marca dia, nada. Você sabe como é que surgiu isso? Depois eu vou contar, né? Mas é muito interessante. Em off, se não der tempo. Puta merda. Cacete, comprei no Mictório em a mais. E era com aquele sensor, né, pra fazer xixi, sabe? Que você sai e liga. Descarga vai sozinha. Da Deca, caro pra cacete. Eu falei, puta, quando medi aqui, e tá sobrando um. Eu falei, puta, o que eu vou fazer com isso daqui, né, meu? Banheiro feminino não dá pra pôr no Mictório. Não dá. Depois tem o banheiro feminino, que é muito bacana. Aí eu falei, deixa aí que eu vou bolar em alguma coisa com essa porra aí. Peraí. Aí eu fui atrás da parte técnica, né? Eu tinha que fazer uma moldagem nele, porque não é de ouro maciço, óbvio que não, né? E banhado a ouro, né? Aí eu comecei com essas pessoas que fazem o troféu para mim, as réplicas, eu estou pensando num troço aqui, eu quero revestir o Mictório de louça com ouro. Não dá, a gente faz tal. Aí então, né, começa a dar. Aí eu falei assim, mas vamos pôr algumas pessoas só que podem vir fazer xixi aqui. E aí eu pus o título da Libertadores. Só quem é campeão da Libertadores, né? Só. E o banheiro, esse é o masculino, mas pode ir
vai mulher lá para tirar fotografia. Claro. E o feminino tinha que ter tema, porque não tem um lugar aqui que não tenha alguma coisa. Banheiro feminino, o que tem? Qual foi o símbolo sexual da história do Palmeiras? Vocês sabem? Não. O símbolo sexual, vocês sabem? Feminino? Eu digo, né? Feminino que as mulheres. Leão. Sim, com certeza. As pernas do leão. As famosas pernas Tanto do leão. é que vocês não sabem, e no banheiro tem a foto de outdoor na época, ele fazendo propaganda de cueca. Zorba. Ele de corpo inteiro, né, deitado com as pernas e tal, né? Então, nesse banheiro feminino tem ele, e tem uma frase que fala: as melhores defesas, as melhores não sei o que lá, e as pernas bonitas. E do outro lado tem as periquitas famosas. São as fotos de todas as mulheres famosas palmeirenses. Bom, aí chega o Leão aqui para fazer de homenagem. E o Leão, macho, ele é carrancudo. Até então, ele se abriu. Aí a gente começou a falar sobre um monte de coisa, ele se abriu. Aí, porque eu não ia mostrar o banheiro para ele. Depois ele falou para mim que naquela ocasião teve uma outra propaganda que se fazia e pagaram bem para ele para fazer do frango da Sadia, em que ele não tomava frango, alguma correlação. E essa questão aí, ele estava citando a barreira de fazer uma foto dessa no outdoor, no jogador de futebol, ele ficar preocupado de ser chamado de gay, né, de homossexual. Você tinha um preconceito extremamente forte. Naquela época. Muito bem. E eu falei, mostro ou não mostro? Mostro ou não mostro? Ele já estava bem, né, desinibido. Vem cá, né, que eu vou mostrar. E no banheiro tem um vídeo dos 3 pênaltis deles defendido. Contra São Paulo. Conduzido Vanderlei Bosquilha, ele mandando voltar os 3. Ele saía praticamente na bola, né, pra bater. Aí eu levei ele no banheiro, aí ele viu aquilo, aí ficou super feliz. Aí se soltou. Aí ele ficou super, então isso é no banheiro feminino. Muito bom. Cada cantinho, até o banheiro aqui do Palácio Verde tem história, então... Ó, link na bio aí e vale a pena visitar, chama geral. Antes da gente subir lá para finalizar, agora eu preciso te perguntar, e essa eu sei que vai ser duro para você escolher, os 3 maiores ídolos. E eu imagino a briga que é você com Ademir e Maluco. Posso dar uma sugestão? Você não escolhe nem o seu preferido. Você sabe, né? que... 3 seco assim? Você sabe que um tem ciúme do outro, né? É melhor você falar os 3 sem elencar primeiro, segundo e terceiro. Ou tira os extraterrestres. Os extraterrestres não entram. Já pensou se você fala primeiro Ademir, segundo César? O César vai vir aqui e vai chorar. Eu vou falar para o seu seguinte. Eu vou estar enganado porque tem tantos, mas eu vou falar sobre a personalidade. Não é só nas 4 linhas. Boa, tá? boa. 3 pessoas, Ademir da Guia, César e Marcão. Boa. Eu estou colocando as personalidades. O Marcos já veio aqui? Não veio. Tem outro que tem que vir. Não, esse aí nós conseguimos. Vamos tentar. Esses caras não fazem força. Eu vou tentar. Tem bustem aqui deles, vocês sabem, lá em cima. Tem as camisas dele. Tem camisa, tem luva, Marcão. Tem um lugar só dele, que vocês viram lá. Tem um altar do São Marcos. Todo palestrino vivo tem que vir um dia no Palácio. Aí, Marcão, tá vendo? Fez eu passar vergonha aqui, ó. Não, Marcão. Tá tomando cobrada direto. Marcão, vem pra cá. Marcão, tá de sacanagem. Você sabe que o Marcão... Ele pode mijar. Ele pode mijar no banheiro. Exato. O Marcão, eu fiz um evento na minha empresa, né? Um evento grandioso com 2.000 pessoas que foi na Copa do Mundo de 2000. Essa história é muito boa. Eu preciso contar pra você encerrar. Conta. Muito boa. Na Copa do Mundo eu fiz um evento com 2.000 pessoas, né? Como eu faço sempre. E o tema, tudo temático, era a Copa do Mundo e tal, né? E olha quem eu chamei. Marcão, Ademir da Guia, Vampeta, Ronaldo, tudo que era jogador, né? Tudo que era jogador. De seleção, né? De seleção. Uns penta, né? Muito bem. Vê que maluquice essa, né? Muito bem. Cheguei, né, pro Marcão, é um fornecedor que é uma multinacional, vê se, né, acertou, né, o valor, o Marcão foi lá, e ele tinha que entrar
num carro rabo de peixe no meio de um salão de 2.000 pessoas que já ficou, né, um canal entre as mesas. O evento é o dia todo. Comida, bebida, bingo de carro, uma festa. E ele tinha que entrar nesse rabo de peixe, que você sabe o que é aquele carro antigo, sentado no banco de trás em cima e segurando uma réplica da Copa do Mundo, que ele foi campeão, e uma banda de Campinas, de uns 40, essas bandinhas de coreto. Né? Não, é de coreto. Trombone, saxofone, bateria, bumbo. Vinha atrás do rabo de peixe, mas tudo programado, treinado, e a bandinha vinha. Ó, aí já quando chega, bom, Marcão, o negócio é o seguinte, você vai lá por trás, ninguém pode ver você entra no rabo de peixe e a bandinha vem por trás, né, tocando, e depois vai levar você até o palco, aí você sobe no palco e o Pelé vai te receber, que era um cover, que tem o Pelé é famoso. Pelé é sósia. Sósia. Rapaz, ele começou a tremer lá no camarim, né? Vamos, Marcão? Não vou. Não vou. Nossa. Eu tenho vergonha. Ele sabe disso. O Ademir da Guia, do meu lado, viu isso. Não vou. Marcão. Aquela toda... aquele nervosismo dele. Né? Marcão, se eu for com você, você vai? Olha isso. Aí o Marcão falou, aí eu vou. O Ademir da Guia não foi campeão do mundo. Não pode mijar no mictório, quem não tem Libertadores. Não tem Libertadores, ou seja, foi no rabo de peixe. O Marcão, né, sentadinho, e o Ademir da Guia... Carregando a taça. E o Ademir da Guia carregando, o Ademir da Guia é fora de série. Por isso que ele é o divino. E aí ficou ótimo, porque é o Ademir da Guia. E o Marcão tava lá, mas ele... Então você pensa, né, porque o Marcão tem uma descontração grande, você vê ele, né, pela rede, o jeito dele falar, você pensa que ele vai para qualquer lugar. Não é fácil, não, ele é tímido. Ele não... Eu entrar no carro aí, eu não vou. É muito interessante. E o seu Ademir da Guia? Pelo jeito lento dele, jeito de até falar lento, pensa que ele é tímido. Quem conhece o Ademir da Guia sabe que de tímido... Então o Ademir já salvou muito o Palmeiras em campo e salvou o Marcão fora dele já, né? Que não era da... O Ademir da Guia é figuraça. Vamos subir lá? Vamos lá. Super episódio, bora fechar isso aí. Não mostra tudo não, hein? Vou dar só uma palhinha, pelo amor de Deus, sem muito spoiler, sem muito spoiler. Bora, vem. Vamos lá. Vem, só um pouquinho, mas você tem que vir no Palácio Verde. Essa é a de ouro do centenário nosso, que só tem 5, é a 005. Só tem 5 dessa em comemoração aos 100 anos. Aqui, naquela frase que eu falei sobre... Foi com os pés que nós formamos. Aqui, demais. Então, nós estamos entrando na área só Libertadores. Aqui é a Liberta. São as 3 medalhas do tricampeonato, como tem o pôster. A bola do Rio. Na final, contra o Santos. Como o crachá do pegador de bola que pegou ela e que eu comprei com o crachá. É a bola, eu quero que o crachá venha junto para certificar. E aqui, gente, é a chuteira do Davidson, daquela história que eu contei, da história triste, né? Que eu contei, que é o pé que bateu na bola. É o pé esquerdo. E ali tem aquela frase ali que eu coloquei. A melhor de todas, a mais prazerosa, a mais gostosa e a mais cheirosa. E aqui é só Libertadores, então, com os 3 troféus, com os quadros, com os faixas. A faixa do Alex aqui, ó. Né, para o Alex, né, que teve aqui e que nós fizemos também. Olha o André aqui, ó. Tem o torcedor que ele contou. Terno durante o episódio. A camisa de do apoio Palmeiras. 99. Que é isso? Sim, aqui, né, quando tá ligado, ele mostra o gol, aquele famoso gol, né, que o Marcão pegou. Não, aqui não vai mostrar não, aqui não vai mostrar não. Aqui só quem for vir pro Palácio vai ver aqui. Terrestres, não tá ligado ali. Não mostra essa parte não mostra. É muito bacana. E aqui é o Salão Nobre, Chico não, Anísio. aqui não pode mostrar muito não. Tá tudo fechado aqui, o resto... Então, né, cada cantinho, você viu que eu falei para vocês, ali atrás, ó, é o supercampeonato de 1959, que nós ganhamos em cima do Santos, gol de
Romero. Para ver essas imagens em detalhes, só vindo aqui, não vamos vim mostrar, aqui. não vamos mostrar. Tem aqui é dia da Paixão na Palmeirense, da terceira academia, é essa aqui, é dessa época, né? E o Marcão, né, que nós falamos, que fazemos uma homenagem para ele. Camisa do com a Penta. camisa com um autógrafo de todos os jogadores de Penta. Aqui é tudo sobre a Copa Rio de 1951, né? Cada detalhe. Agora vamos ver esse mictório. Vamos ver esse mictório. Vamos lá. Que é o mais legal da casa. Então aqui é o famoso. Isso aqui é demais. Né? Onde a gente tem a foto de quem veio aqui já. Dudu, o Alex, Veiga. Evair. E o Evair, o nosso craque, tem o pé dele ali também. E aqui são edições originais da Gazeta Esportiva, desde o Palestra, né? Então aqui até no teto, tudo, né? Isso tudo é um colecionismo que você demora muito tempo, é isso aqui, sabe? Aí já vem... Isso aqui, ó, Ademir da Guia. Não pode. César Maluco. Aqui... no Dourado? Luiz, né, que o Ademir da Guia, eu sou Ademir da Guia, será que eu podia ir? Não pode, Ademir, falei pra você. Mas eu fui que mais títulos ganhou, mas não tem Libertadores, pô. Tem que entender isso. Só se voltar a jogar, né? Mas e o Breno Lopes? Pode. Breno Lopes pode. É isso, ó. Demais. Episódio monstruoso, Gabrielzinho. Uma honra, Rossi. Sensacional essa história. De que dia até que dia o Palácio fica aberto? Olha, de quinta, sexta, sábado, domingo, tá? Então de segunda, terça e quarta não. A gente, por enquanto, tem alguns detalhes técnicos, depois a gente vai abrir, né, mais pra frente. Mas então fica sábado, domingo em 4 sessões, tá? Depois vocês entram no link para ver. Claro, o link tá na descrição também. Agradecer vocês e fazer, né, um apelo de que venham conhecer, fazer um apelo de que realmente vivam toda essa história nossa aqui, tá bom? É uma convocação, tem que vir no Palácio Verde conhecer essa história. Olha isso aqui, cara, isso aqui é o banheiro. Olha esse spoiler. Agradecer demais o Rossi aí, o Palácio Verde, por abrir as portas do Pó de Porco. Foi demais. Foi demais, sensacional essa história aqui. Viveremos muitas noites. Voltaremos várias vezes, também não vai ser a última resenha, né? E vai ter vai ter um presentinho do Pó de Porco pro Palácio também, que a gente vai te dar pra você deixar exposto aqui. Segura os porcos. Tem aqui só, ó. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. É a maletinha antiga de médico. Olha isso, cara. A maca. A maca é a maleta médica do Palmeiras nos anos 70. Ganharam mais um spoiler aí no fecha do vídeo. Tamo junto. Obrigado, Avante palestra. Avante palestra. Segura os porcos, valeu.